Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Tudo a Ver, que começa agora ao vivo nesta quinta-feira com uma viagem inesquecível. Vamos percorrer de ônibus quase 6.000 quilômetros entre São Paulo e Lima, no Peru. É a viagem mais longa do mundo, olha aí. Terminal rodoviário do Tietê, 11 de maio, 7h30 da manhã. O itinerário deste ônibus vai entrar no Guinness, o livro dos recordes, como a viagem mais longa do mundo. De São Paulo a Lima, no Peru, nada mais que 5.800 quilômetros de distância. E acredite, nós vamos fazer essa viagem. Serão 4 dias e 4 noites na estrada, se nenhum imprevisto acontecer. Que vai ser cansativo, ninguém duvida, mas também vai ser divertido. E você é o nosso convidado para embarcar nessa aventura. O ônibus parte a cada 15 dias. A passagem custa R$ 470, menos da metade da viagem de avião. Agora nós vamos despachar as bagagens e aqui no bagageiro do ônibus vai a mala que a gente só vai pegar lá no Peru. Muito obrigado. Lá em cima a gente tem que levar pelo menos umas 2 malas de mão, porque aqui dentro vão os itens que nós vamos usar durante a viagem que a empresa não fornece: cobertor, travesseiro e produtos de higiene pessoal. Mesmo sendo um embarque internacional, ninguém confere o que tem nas malas. Nós vamos agora conhecer o ônibus. É um semileito. Nós vamos viajar nas primeiras poltronas. Vamos ver. Elas não deitam totalmente, mas dá para relaxar. Saímos às 8h20. Do alto, somos apenas mais um no imenso e caótico trânsito da metrópole. Os primeiros quilômetros são um tapete, uma tranquilidade. A bordo estão 10 peruanos que trabalhavam e moravam ilegalmente no Brasil. Durante quase 3 anos, Dona Marie foi costureira em São Paulo, mas resolveu voltar. Eu tenho muita saudade de minha família, né? Então estou voltando para lá, a matar a saudade. Mas vai voltar para o Brasil ou vai ficar de vez? Uma parte de mim quer voltar e outra não, ficar em meu país, né? Esther e Alan vivem o mesmo dilema. Mas vocês têm sonhos de voltar para o Peru? Para o Peru? Ai, por minha parte, eu não. Só meu marido. Você quer voltar, né, Alan? É lógico que toda a família mora lá, todos os amigos, os parentes, irmãos. É diferente quando você mora com a família que você cresceu, né? Os dois estão levando o brasileirinho Jean, de 6 meses, para as famílias conhecerem. Os reais que os peruanos levam ajudam a economia do país vizinho. Félix, por exemplo, vai investir na construção civil. Chegando eu vou comprar casa, assim, uma casa para eles. Vai montar um comércio, alguma coisa assim? É, algo assim. Em 2 anos em São Paulo você conseguiu isso? É. A maioria vai para a cidade de Cusco. Antes, para chegar lá, era preciso fazer uma baldeação em La Paz, na Bolívia. Se for pro lado da Bolívia, tem que trocar de ônibus, essas coisas aí. Aqui você faz, não desce mais do ônibus, né? Você não acha que esse cabelinho seu vai chegar arrumadinho assim lá não, né? Vou ter que tomar banho no trajeto, assim, não sei, mas... né? Viagem é assim mesmo. Para Lima, fim da linha, só vamos nós e Christian, que depois do desembarque na capital do Peru, ainda vai pegar mais 2 ônibus para chegar em casa. Que ânimo! Fica quanto tempo de Lima? 12 horas. Então você vai viajar 5 dias. É. Se para nós já vai ser difícil, imagine para você. E ainda vou ter que pegar outro ônibus lá, para Baguatinga. Não, depois dessa cidade você ainda vai pegar outro? É, outro. Mais quantas horas? Mais 6 horas. Você vai passar a semana inteira dentro do ônibus. É. São 3 motoristas que se revezam na viagem. Um ambiente de trabalho apertadíssimo. A cabine, por exemplo, a gente não consegue nem ficar em pé. Enquanto o motorista dirige, o outro descansa aqui nessa poltrona e o terceiro dorme
nessa cama improvisada aqui atrás. Cada 4h30. Cada um dirige por 4 horas e meia, 5 horas, diz seu Franklin, 25 anos de empresa. Família, não reclama que o senhor fica muito tempo fora de casa? Chegamos cada 10 dias. Nessa rota, passamos 10 dias na estrada e 4 em casa. Quase 5 horas depois. Primeira parada, Maracaí, ainda no interior de São Paulo, hora do almoço. A comida caseira no ambiente simples ajuda a aproximar os passageiros, que aos poucos vão se tornando amigos, compartilhando experiências. Os motoristas acabaram de nos informar que nossa próxima parada será só amanhã. Quer dizer, agora são 13h05 da tarde, nós vamos fazer o nosso próximo intervalo às 7 horas da manhã. Primeiro dia de viagem, portanto, sem banho. O dia termina com uma bela paisagem na travessia sobre o Rio Paraná, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. A ponte está em reforma e o trânsito em meia pista. Cerrado e pecuária são o cenário da janela agora. Quando a noite cai, estamos exaustos. Mas para nossa sorte, Jean é um menino bonzinho. Todo mundo conseguiu dormir. Acordamos já em outro estado, Mato Grosso, perto de Cuiabá. Vou tentar escovar os dentes no banheiro do ônibus. Tentar? Porque o ônibus chacoalha o tempo inteiro. Claro que não é o ideal, mas numa viagem assim, a gente faz o que é possível. Quanto mais longe dos grandes centros, maior a precariedade. Para numa emergência ele não contar com o papel higiênico aqui do banheiro onde nós estamos, ele já traz um papel higiênico escondido no bolso aqui, ó. Em 24 horas rodamos quase 1.600 quilômetros. A sensação numa viagem longa assim é de que o tempo não passa, porque de manhã a gente não faz nada e à tarde nada faz. Os pais cuidam do filho, as amigas conversam, Dona Marie reza, Christian lê e Eric faz palavras cruzadas, até a chegada a Cáceres, onde havia ducha. Vou lá a tabela de preço aqui. Uma ducha, R$3. Para usar o sanitário você também paga R$3 e até para urinar paga-se 50 centavos. Vamos? O tempo de cada um é rigorosamente controlado. O banho tem que durar quanto tempo? 7 minutos de banho. E se passar? Se passar, eu vou ter que colocar outra ficha. Paga de novo. Paga de novo. Mais R$3. Mais R$3. Os banheiros são trancados com cadeado. Só abre para quem paga. Kit repórter. Toalha, sabonete, shampoo, condicionador. E vamos lá! Com licença, hein? Que chuveirada bem-vinda! E ainda com espelho e pia para a higiene ficar completa. Pronto. Limpo e cheiroso. Estou pronto para a próxima. Vamos lá. Um almoço rápido e pé na estrada novamente. Nós vamos agora para algumas das áreas mais isoladas do Brasil. Regiões onde dificilmente há sinal de celular ou internet. Por longas horas nós vamos ficar incomunicáveis. Retas imensas e movimento só de vez em quando. Estamos na bela e semideserta BR-174, a estrada que liga o Pantanal ao extremo norte do país. Corta matas fechadas e foi construída entre árvores que de tão grandes quase se encontram. Já passamos por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e agora chegamos a Rondônia. Nesse Brasil pouco falado, quase não há comércio de beira de estrada. Postos de combustíveis são raros. A rota do ônibus em que estamos só é possível por causa do tanque para 570 litros de óleo diesel, o que permite uma autonomia de 1.000 quilômetros. E por falar em quilômetros, ainda faltam 2 dias e 3 noites até o nosso destino, Lima, a capital do Peru. Deixamos uma rodovia e pegamos outra, a BR-364. Hoje será mais um dia sem banho e para o almoço temos água
de biscoito. Isso porque o ônibus tem que cumprir determinados horários e nós estamos atrasados. E não é só por terra que se viaja nessa rota. Perto de Abunã, a rodovia federal simplesmente some, dá lugar ao Rio Madeira, com mais de 1 quilômetro de largura. No meio da selva, é preciso enfrentar fila e espremer ônibus, carros e caminhões em balsas como esta. A cada viagem, a balsa leva cerca de 20 veículos. Ela pertence a um empresário aqui da região e há mais de 20 anos é a única alternativa para chegar até o outro lado do Rio Madeira. A travessia é uma mina de ouro, são pelo menos 10 por dia. Em média, R$ 42 por veículo. No fim do mês, R$ 252 mil. Assim como outros moradores da região que dependem da estrada, o cantor gaúcho aí... Esta vaneira marcada vai pra matar a saudade da minha querida Rondônia, vou cidade. Não vê a hora de se livrar desse pedágio informal. Quantas vezes você já passou nessa balsa aqui? Não tenho nem noção. Muitas e muitas vezes. Inclusive aqui desse outro lado, uma madrugada eu vinha vindo, bati um ônibus meu nessa balsa que acabou. Amigos, e abraçar a linda pequena, vou iniciar a jornada na cidade. A gente está pertinho da divisa de Rondônia com o Acre. A gente tem que passar repelente, porque os insetos atacam o tempo inteiro. As picadas podem transmitir febre amarela, doença comum na região. Por isso, no Acre, só entra quem foi imunizado. Eu estou em dia com a senhora? Tá em dias, febre amarela. E quem não está em dia? Tem que tomar vacina. Senão não entra? Não entra. Até porque é a garantia, né? Nós temos que estar prevenido. E lá vão Christian, Eric... Deve ter uma dona Marie da vida. Tem. Por isso que a gente está aqui para, né? Para garantir a vacina de todos, que todos fiquem vacinados. A poucos quilômetros do posto de vacinação, começa um projeto que promete prosperidade internacional, a rodovia interoceânica. A estrada nasceu com o propósito de unir o Atlântico ao Pacífico. Antes, para chegar à Ásia, por exemplo, os navios tinham que passar pelas costas da África ou pelo estreito Canal do Panamá, que tem apenas 33 metros de largura. Com a nova rota terrestre, que liga o Brasil aos principais portos do Peru, a viagem para o outro lado do mundo diminui cerca de 6 mil quilômetros. Essa estrada é um sonho de mais de 40 anos de vários países da América do Sul, mas ainda é pouco divulgada e explorada. A gente roda quilômetros e quilômetros por um asfalto novinho, sem passar por ninguém. Nós somos a primeira emissora do Brasil a fazer todo o trajeto da rodovia, depois que a obra ficou pronta. De São Paulo a Assis Brasil, última cidade brasileira antes da fronteira, são 4 mil quilômetros. Do lado peruano, mais 1.800. Há 14 anos na profissão, o caminhoneiro Josmar sonha com o progresso que a interoceânica promete trazer. Com certeza, né? Vai abrir novos postos, gasolina, comércio, né? Vai girar mais o dinheiro no comércio aí. 15 mil operários trabalharam na obra que durou 5 anos e custou mais de 2 bilhões de reais. E foi administrada por um consórcio de empresas dos dois países. Agora de olho nos novos negócios turísticos e comerciais. A Interoceânica oferece pela primeira vez um contato que não existia antes entre dois povos que praticamente viveram de costas um para o outro por muito tempo, né? O Peru tem várias coisas interessantes que o Brasil ainda importa de outros países, né? A questão da azeitona, cebola, alhos, alcachofra. Então tem vários produtos que o Peru produz aqui que são interessantes para nós. Aspargo, por exemplo. Nós agora chegamos à fronteira do Brasil com o Peru. Normalmente basta uma carteira de identidade para entrar no país vizinho. Mas no nosso caso, nós precisamos de um visto especial que nada mais é do que esse carimbo aqui válido por 20 dias, porque nós estamos indo a trabalho. A fiscalização é precária. Esse carro aí não tem nem placa, ó. Brasileiros e peruanos vão e vêm a qualquer hora. Raramente alguém vigia o que chega ou sai. Olha o aviso na porta. O expediente da Polícia Federal vai até às 8 da noite. Depois desse horário, fecha tudo aqui, mas a fronteira continua aberta. 2 quilômetros adiante, já no Peru, nova parada. Esses são fiscais da estação aduaneira aqui do Peru.
Nesse momento eles estão dando uma olhada superficial nas bagagens ali do ônibus. O que mais impressiona a gente é saber que nós passamos por 5 estados brasileiros, cruzamos a fronteira com o Peru, entramos aqui e só agora tem alguém olhando a nossa mala e olha só, já acabou. Em menos de 3 minutos eles fizeram todo o trabalho, voltaram lá para fiscalizar outros passageiros. Quem cerca a gente para valer são essas peruanas que vivem da troca de dinheiro, reais por soles, a moeda local. Obrigado. Boa sorte para você, viu? Quanto vale um real acá? 1,60. Soles e 60 centavos. É muito dinheiro ou não muito dinheiro? Mucho. Que eu posso comparar com solo e 60? Usted puede comprar un sándwich, una gaseosa, Refrigerante ou sanduíche? helado. Pues. Do lado peruano, a interoceânica também é um tapete e igualmente semideserta. Bem sinalizada, a rodovia só não foi inaugurada por causa desta ponte, ainda inacabada. Sem a ponte, a saída é usar mais uma balsa, a segunda e última da viagem. O vai e vem dá um trabalhão. É preciso tirar o para-choque do ônibus. Se não, bate no barranco e quebra, explica o motorista. E não é só na hora de entrar que é preciso cuidado. Quem fica no meio do caminho precisa de uma mãozinha para seguir viagem. A estrada sinuosa nos leva ao topo da América do Sul. Estamos subindo a Cordilheira dos Andes, uma infinidade de curvas que revelam as paisagens deslumbrantes desta muralha de gelo. A cordilheira tem cerca de 10 mil quilômetros e passa por 7 países, menos do Brasil, de onde saímos de ônibus 3 dias atrás rumo a Lima, a capital do Peru. A placa não nos deixa mentir. Até aqui nós já rodamos 4.601 quilômetros. Na cordilheira, a natureza é exuberante. O paredão gelado é um berçário de rios e terra fértil. Entre esses morros gigantescos, nos raros metros de terra plana, surgiram os vales sagrados dos Incas, um povo valente e guerreiro que aprendeu a vencer as dificuldades naturais da altitude para desbravar os Andes. A cada parada é preciso pôr um agasalho, porque em alguns passos os termômetros despencam. Dentro do ônibus, a temperatura é de mais ou menos 25 graus. Aqui fora, neste momento, 15 para 7 da manhã, é de menos 2 graus. Quer dizer, caiu quase 30 graus em alguns passos. A paisagem aqui é maravilhosa. Mas chegar até aqui em cima é muito difícil, porque o ar é rarefeito, falta oxigênio, a sensação de cansaço é imensa e algumas pessoas, por isso mesmo, têm inclusive dor de cabeça e náuseas. Estamos a 4.200 metros de altitude, tão alto quanto a rota de alguns aviões. A rodovia é estreita, o ônibus passa rente aos penhascos. Mochileiros adoram percorrer a pé as muitas trilhas nas montanhas para chegar a Cusco, uma das capitais do Império Inca, destino também dos nossos companheiros de viagem. Como é que foi a viagem para a senhora? Um pouco cansativo, mas um pouco diferente dos outros viagens. Os outros viagens eram um pouco incômodos. Agora não. Fico mais alegre porque vocês estão filmando, né? Obrigado pela companhia. Obrigada, eu também. Depois de quase 3 anos longe de casa, Félix mal conseguia falar. Está feliz que está em casa, não está? É, tô. Qual o sentimento de voltar para casa? É um sentimento que eu estou assim. Estou muito alegre. Emocionado? Emocionado, isso. As malas estavam abarrotadas de presentes e de saudades de um tempo bom. Você está levando presente para quem aí? Para mamãe, papá e para toda a família. Papai Noel chegou mais cedo. Sim.
O caçula da nossa turma do ônibus, como sempre, quieto, mas feliz. O sorridente, simpático e ainda banguelíssimo Jean agora vai levar toda a simpatia e carisma para casa dos avós. Tchau, Jean! Seguimos viagem. Agora somos só nós, Christian e os Montes Gelados. Uma das características dos Andes é que na cordilheira a neve nunca derrete por causa do frio muito intenso e da altitude. Os picos mais altos chegam a 6.000 metros, ou seja, a qualquer época do ano que a gente vem aqui, ou está nevando como agora, ou a neve já está formada no chão, como essa aqui, que a gente tem o prazer de tocar. 8 da manhã, domingo 15 de março, finalmente chegamos a Lima. Estamos todos aliviados, mas muito cansados. Loucos por um bom banho, uma bela comida, uma boa cama e também para conhecer as curiosidades desse país. Mas antes, vamos aos números dessa incrível viagem. Foram 5.800 quilômetros em 96 horas, média de 60 quilômetros por hora. Passamos por 32 pedágios, 28 só em São Paulo, ao todo R$ 301. Em 4 dias, tomamos banho apenas 2 vezes. Christian foi o herói do grupo. Chegou a Lima e ainda tinha mais 2 ônibus pela frente. Mas 18 horas de viagem ainda, né? Tem que ir daqui para Chiclá e depois para Bagua. A taxa de ocupação nessa linha é de apenas 34%. O dono da empresa, que acaba de comprar 40 ônibus do Brasil, espera dias melhores quando for permitido o transporte de encomendas entre Brasil e Peru. Isso ajudaria bastante os microempresários, que poderiam exportar e importar com mais facilidade, ele diz. Trocamos o ônibus pelo transporte que é a sensação do momento no Peru, o mototáxi coletivo. E vamos nós experimentar essa novidade. A cabine aumenta o conforto e em outras cidades protege o passageiro de um imprevisto que Lima não tem. Chuva. Só conheço chuva pelos filmes e pela televisão, disse o Amador, que aos 60 anos nunca viu água caindo do céu. No máximo gotículas como essas, quase imperceptíveis. De tão finas, nem chegam a formar uma garoa. A quantidade de um dia de chuva em São Paulo equivale a de um ano inteiro aqui em Lima. Chove tão pouco que a cidade nem se preocupa com a infraestrutura. Nas ruas, por exemplo, não existe um bueiro. As casas não têm telhado, terminam na laje. A última vez que choveu para valer aqui foi há mais de 30 anos. Foram 3 dias de pancadas fortes, um dilúvio para nós, brinca este comerciante que herdou dos pais o casarão de 120 anos. Num lugar assim, para que guarda-chuva? Nunca comprei um, diz o jovem guitarrista. Quem tem só usa muito de vez em quando para se proteger do sol, explica este homem. Mas por que não chove em Lima? Segundo este meteorologista, a Cordilheira dos Andes impede a passagem das nuvens. Atua como uma parede para nossa... É como se fosse uma parede, um muro natural, ele compara. Mesmo assim, não falta água na cidade, seja para matar a sede, embelezar a praça ou irrigar o jardim, sempre há uma fonte jorrando do degelo dos Andes. Mas sem chuva, não há vegetação nos morros e qualquer temporal pode provocar deslizamentos e tragédias. O tempo também influencia uma das principais atividades econômicas do Peru, a pesca. Quando os cardumes se afastam da costa, os pescadores já sabem que o clima vai mudar. Se as gaivotas estão próximas, o mar está para peixe. E põe peixe nisso. Lorna barata. Aí machete a sol. Não são os carrões de luxo nem os imóveis imponentes. O que põe o cliente na lista de espera no Peru agora é a gastronomia. Eu estou tentando ir num famoso restaurante de culinária peruana aqui, mas pela terceira vez nós tentamos fazer uma reserva, não consegui ainda.
mas ainda vou conseguir. A diversificada e rica culinária peruana começou a gerar burburinho internacional depois que saborosas receitas atravessaram fronteiras. Das águas geladas do Pacífico vem a principal comida dos peruanos. 50 quilos. Sim. Sozinho pesco até 50 quilos de peixe todos os dias, calcula seu Antônio. E do mar para a mesa do consumidor bastam alguns passos. Os pescados são vendidos ainda na praia. Todos os dias, essa senhora enche o balde para revender no supermercado onde trabalha. A fonte fica bem em frente, ela brinca. De frente para a olla. São espécies que a maioria dos brasileiros não conhece. Lorna, peixe-rei, lisa, machete. Todos excelentes, servem até para outros probleminhas, empolga-se a dona da banca. Oh. E a mulher? A senhora já experimentaste? Já! Os peixes com a carne mais branca são usados para fazer o prato mais tradicional do país e que se tornou sensação nos restaurantes mais badalados do Brasil. O ceviche, uma receita que varia de acordo com a imaginação, mas que fez multiplicar o número de casas especializadas, das mais simples às mais concorridas. Alguns chefes são tão famosos que se dão ao luxo de escolher os clientes que querem receber. Nessa casa, por exemplo, funciona um restaurante. Quando a gente bate na porta, o dono vem até o olho mágico. Se gostar da sua cara, você entra. Vamos fazer um teste para ver o que acontece com a gente. Buenos dias, senhor! Como nossa visita estava previamente combinada, entramos sem dificuldades para descobrir os segredos de um dos mais renomados cozinheiros do Peru, Javier Wong. Não há segredos no ceviche. O segredo é não ter segredo, brinca o peruano descendente de chinês, eleito por diversas vezes pela imprensa especializada como o melhor cevicheiro do mundo. Primeiro, filé de linguado fatiado. Depois, cebola sem casca e sem ser lavada para não tirar o sabor original. Se lo lavas, lo contamino. Pimenta, sal, sumo de 16 limões e nada mais. O melhor do mundo. O cheiro é maravilhoso. Vamos provar o gosto. Extremamente saborosa e uma textura muito sólida. Por quê? Te dije que este ceviche é brasileiro. Te lo dije, não me quisiste creer. Por que a textura é tão sólida assim? Fresco. El pescado es muy... Este pez anoche estuvo durmiendo en el agua. Foi pescado durante a noite? Ajá. Se não for fresco, não fica tão... No puedes hacer ceviche si el pescado no está fresco. Es imposible hacerlo. No sale. O ceviche também pode ser apreciado usando uma colher, para que você possa pegar o peixe e o limão juntos. Com C é crudo e com S. Ceviche com C é feito com peixe cru. Ceviche com S é cozido, que é o que vamos aprender a fazer agora, ele diz. O cheiro é maravilhoso. Vamos provar o gosto. Extremamente saborosa e uma textura muito sólida. Por quê? Te dije que este ceviche é brasileiro. Te lo dije, não me quisiste creer. Por que a textura é tão sólida assim? Fresco. El pescado es muy... Este pez anoche estuvo durmiendo en el agua. Foi pescado durante a noite? Ajá. Se não for fresco, não fica tão... No puedes hacer ceviche si el pescado no está fresco. Es imposible hacerlo. No sale. O ceviche também pode ser apreciado usando uma colher, para que você possa pegar o peixe e o limão juntos. Com C é crudo e com S. Ceviche com C é feito com peixe cru. Ceviche com S é cozido, que é o que vamos aprender a fazer agora, ele diz. Novamente, fatias de filé de linguado, verduras, pimentão vermelho, amendoim, cebola
e óleo fervendo. O segredo está no choque térmico entre a temperatura fria do peixe e das verduras com a quente do fogo. Para todo o Brasil. La muñeca, o sea, el momento de saltar las cosas. O movimento da mão tem que ser perfeito. Primeiro joga o pescado, depois os outros ingredientes caem por cima, espalhando cor, sabor e aroma, ensina o mestre da gastronomia. Um setor que já movimenta quase 6 bilhões de reais por ano no país, 12% do produto interno bruto, e influencia jovens talentos. Alex Torres, de 21 anos, é uma das grandes promessas. Inventou uma iguaria aproveitando a quinoa, um grão da época dos Inca. Leva ainda lagostinhas flambadas, creme de queijo, pêssego, maracujá e espetos de bambu. Doce e salgado se misturam numa harmoniosa combinação. É um prato que mistura as temperaturas quente e frio. E ainda assim fica sensacional. Los sushis? Tenho muito orgulho de ser peruano e de aproveitar ao máximo nossa biodiversidade. Não queria copiar o sushi, mas sim fazer um prato típico do meu país, fala o jovem chefe. Temos produtos na sierra, na selva, na costa. Temos selva, serra e costa. Aprendendo a usar essa variedade, estamos entrando cada vez mais na cobiçada rota gastronômica internacional, diz a gerente do restaurante. Tão cativante quanto a comida peruana é a bebida. A principal se chama pisco, uma cachaça feita com uvas verdes em vez de cana-de-açúcar e que, misturada com frutas, vira pisco sour. Esta loja, por exemplo, vende a de maracujá. O pisco tem 48% de álcool, com a fruta cai para 18%, 19%, mas sobe muito rápido, alerta o vendedor. Muito bueno. Tem pisco sour de coco, tamarindo, azeitona e até de folha de coca, que no Peru pode ser vendida. Esse aqui é de folha de coca. Muito bom também. Mas a pessoa não fica drogada? No, droga. Uno no. Uno es excelente. Dos tampoco. Con tres, ya. Três não pode? Três não pode. Com dois está bem. Vou parar então, senão não termino a reportagem. Misturada com limão, lembra a nossa caipirinha. Neste bar, qualquer um pode aprender a fazer. 3 medidas de pisco, uma de sumo de limão, outra de açúcar e clara de ovo. Depois é pôr gelo e pronto. O que faz a espuma da bebida é a clara do ovo. Seja sincero. Está bueno. Muito bueno. Orgulhosamente, foi o primeiro brasileiro a concluir o curso de botequim. Eu aprendi a fazer. Viva! Palma! O Clarim anuncia mais uma cerimônia no Palácio do Governo. A troca da guarda presidencial é um ritual diário. Ao meio-dia, os 60 militares, todos voluntários que protegem a presidência da República, marcham pelo pátio da mansão colonial. As fardas lembram a luta pela independência dos peruanos contra os espanhóis em 1821. Nosso país vizinho ganhou a Guerra dos Homens, mas ainda não venceu a batalha contra um poderoso inimigo que vem da natureza, o terremoto. Com 16 milhões de habitantes, o Peru é um país marcado pelos tremores de terra, tanto que para todo lado existem placas indicando rotas de escape, caso o chão comece a balançar. O mais violento dos terremotos foi em 1746. Dos edifícios com estilo barroco, só não desabaram os que tinham sistemas antissísmicos, rudimentares, mas eficientes. Os arcos no subsolo deste prédio, por exemplo, agiram como se fossem molas, impedindo que as paredes viessem abaixo. Toda a obra foi construída com os recursos disponíveis na época: areia, cal e pequenas pedras extraídas dos rios da região, como essas aqui.
Até clara de ovo de aves marinhas foi usada para aumentar a consistência e a elasticidade entre os tijolos, ensina o guia turístico que há 30 anos trabalha num local sombrio, mas rico em histórias, as Catacumbas de Lima. As catacumbas começaram a ser escavadas em 1546, no início para servir de tumbas para os religiosos. Depois, o povo também passou a enterrar seus mortos no subsolo do prédio histórico. O aviso aqui não é à toa. O caminho é baixo e estreito. Cuidado com a cabeça. São 2 andares abaixo repletos de esqueletos. Um dos poços é só para crânios e ossos das pernas. Mas quem eram essas pessoas? Os documentos foram perdidos em incêndios e roubos, esclarece seu Pedro Espinosa. Um dos poucos identificados foi o famoso cantor de ópera José Francisco Morrija. Cerca de 75 mil corpos foram enterrados nas catacumbas antes da construção do cemitério principal da cidade. E nem todos foram resgatados. Neste salão, por exemplo, o piso é oco. Embaixo dos nossos pés existem covas com ossadas que um dia também podem ser desenterradas. 25 mil corpos ainda estariam no andar de baixo. Algumas das respostas para os mistérios das catacumbas estão alguns metros acima, numa das maiores bibliotecas da América Latina. São 25 mil volumes em vários idiomas e sobre diversos temas. Só de pergaminhos encadernados existem 6 mil. Como não existia livrarias em Lima na época, as obras vinham de navio da Europa. Como também não existia energia elétrica, só podiam ser lidas durante o dia, na biblioteca projetada para aproveitar a luz do sol. Foi nessa época que uma lenda correu a cidade. Por causa de um amor não correspondido, um religioso teria se matado se jogando dos penhascos do Oceano Pacífico. Nem sempre tão pacífico. Hoje, aventureiros ganham a vida reproduzindo a cena. Fernando, 42 anos, chega a saltar 36 vezes num único dia. São quase 20 metros de queda livre. É preciso esperar o momento exato por causa da maré. O lugar é cheio de pedras, explica mostrando até onde a água bate. Quando a maré baixa, me chega à cintura e ao peito. Aventura e cultura são algumas das muitas riquezas do Peru. Nas esquinas, nos colégios, no coração do povo, existe a tradição da alegria de viver, aliada à contemplação das generosidades da natureza.